Olá, o meu nome é Luzia Sampaio, eu sou farmacêutica e cientista especializada em estudar os canabinoides. Seja muito bem-vindo ao Fito TV. Hoje eu vou responder algumas das principais dúvidas acerca dos produtos de cannabis. Uma dinâmica que eu gosto bastante de fazer é trazer alguns mitos e verdades sobre a terapia com canabinoides. Então eu vou ler aqui algumas questões e vou tentar ir respondendo. A primeira questão é sobre o canabidiol, né? Se é verdade que apenas o canabidiol tem potencial terapêutico. Esse é um famoso mito, né? As pessoas foram levadas a acreditar que apenas o canabidiol tem propriedade farmacoterapêutica. A gente tem que lembrar que a cannabis é uma planta, é uma máquina viva, ela consegue produzir diferentes moléculas em relação aos fitocannabinoides, que é a classe, né, onde o canabidiol se enquadra. A gente conhece, né, na ciência mais de 110 diferentes fitocannabinoides. De fato, a gente ainda não conhece as aplicações ou potenciais aplicações terapêuticas de todas essas moléculas, mas algumas elas já são utilizadas por conta justamente da sua característica e desse seu potencial farmacoterapêutico. Então, para além do canabidiol, que a exemplo é um efetivo anticonvulsivante, nós podemos destacar a molécula bem conhecida do delta-9 tetraidrocannabinol, ou simplesmente do THC. O THC ele tem propriedades medicinais bem interessantes. Eu destaco aqui o seu efeito analgésico. Então, respondendo, sim, é um mito que apenas o canabidiol tem efeito terapêutico. A planta cannabis sativa ela consegue produzir outras moléculas bem interessantes para a medicina. Uma outra pergunta aqui é sobre a possibilidade de utilização da cannabis sativa in natura, se é possível no Brasil. A gente tem que dizer que na verdade não. Então, a verdade é que no Brasil a gente tem a Anvisa, né, nossa agência regulatória, descrevendo sobre as possibilidades de utilização de produtos derivados de cannabis através das suas resoluções. E a Anvisa, ela não permite hoje a utilização da cannabis sativa in natura, né, da cannabis sativa à planta, sendo realmente apenas possível dos pacientes acessarem, dos médicos prescreverem os extratos, os óleos, os produtos derivados de cannabis. Para a utilização da planta in natura, geralmente acaba sendo necessário atuar em um outro rito que não acaba dizendo respeito à Anvisa, né? Os pacientes têm que entrar na justiça junto com o médico para realmente comprovar a necessidade de utilizar a planta in natura. Então, seria mais ou menos esse cenário, né? A Anvisa não autoriza e aí, por isso, acaba sendo um pouquinho mais difícil a gente acessar essa possibilidade. Uma outra pergunta que trouxeram é se de fato existem evidências científicas sobre o uso da cannabis. Eu gosto bastante dessa pergunta, porque, de fato, óbvio, a ciência ela tem que ser provada e ela tem que provar sempre as suas teorias, sempre atualizar, né, as suas práticas. E isso também acontece no cenário da cannabis. Então, a gente tem constantemente muitos artigos científicos sendo publicados a fim de comprovar ou a fim de testar pela primeira vez uma hipótese sobre a utilização dos produtos derivados de cannabis. Mas, de fato, a gente pode dizer que existe muita evidência científica sobre a terapia com canabinoides. E eu sempre costumo pontuar em sala de aula que uma das primeiras evidências científicas, pelo menos na Idade Moderna, assim, né, da utilização da terapia com canabinoides, inclusive, ela foi desenvolvida no Brasil por pesquisadores brasileiros. Então, uma das primeiras pesquisas, que na verdade é um grupo de pesquisa bem interessante de se ler, elas foram realizadas pelo professor Dr. Isaldo Carlini, que já na década de 1980 conseguiu ali mostrar que o canabidiol tinha um efeito anticonvulsivante. E aí tem toda uma linha de pesquisa científica, diversos relatos, diversos estudos na literatura que trazem ano a ano mais evidências, mais comprovações de que a terapia com canabinoides, que é a utilização de produtos derivados de cannabis, tem realmente bastante efeito benéfico na medicina, mas obviamente muitas coisas ainda vão surgir nos próximos anos.